Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo mostra como é possível obter cooperação no dilema do prisioneiro quando repetimos o jogo um número infinito de vezes. O objetivo deste vídeo é mostrar os princípios teóricos por detrás deste resultado. Vamos então começar. Recuperemos o jogo do dilema do prisioneiro. A importância deste jogo não está tanto na história subjacente, mas sim na sua estrutura de ganhos. Há muitas situações sociais que têm características semelhantes ao dilema do prisioneiro. Por outras palavras, o dilema do prisioneiro concretiza um modelo teórico que podemos aplicar em outros contextos. Para o caso presente, vamos aplicar o modelo do dilema do prisioneiro a um mercado que tem duas empresas. As empresas podem tentar cooperar, explicitamente ou implicitamente, formando um cartel. Contudo, são possíveis outros cenários. Por exemplo, as empresas podem não cooperar ou uma das empresas pode atraiçoar a outra depois de chegarem a um acordo para formar um cartel. Vamos concretizar estes resultados apresentando uma matriz de ganhos. Este jogo tem dois jogadores, as duas empresas, que têm duas ações possíveis, cooperar ou não cooperar. Este jogo tem a mesma estrutura do dilema do prisioneiro. Cada jogador tem uma estratégia dominante que é não cooperar. Por exemplo, se a empresa 1 decidir cooperar, por exemplo, reduzindo a sua produção para gerar um aumento dos preços, ou fixando o seu preço num valor elevado, a empresa 2 terá lucros avultados se atraiçoar a empresa 1, por exemplo, aumentando a sua produção ou fixando um preço ligeiramente mais baixo que a empresa 1, de forma a ganhar cota de mercado. Se tal ocorrer, a empresa 1 verá o seu lucro diminuir face à situação do cartel, ou seja, o cenário em que ambas cooperam, e a empresa 2 vê o seu lucro aumentar. Sublinhei as melhores respostas de cada jogador. No equilíbrio de Nash, ambos os jogadores estão simultaneamente a jogar a sua melhor resposta. O equilíbrio do jogo estático é NC-NC. Tal como no dilema do prisioneiro, as empresas não conseguem cooperar, embora estivessem melhor se formassem um cartel. A beleza e a simplicidade do modelo do dilema do prisioneiro torna-se evidente neste exemplo. Uma das mensagens-chave do dilema do prisioneiro aplicado às empresas é que os cartéis não são estáveis e, por isso, um cartel como a OPEP está vulnerável a traições por parte dos seus membros. E, no entanto, observamos muitas vezes cooperação entre os indivíduos e entre as empresas em situações semelhantes ao dilema do prisioneiro. Uma ideia fundamental da economia e da teoria dos jogos é que a interação repetida permite suportar a cooperação entre os jogadores. Admitamos que o número de interações entre as empresas é infinito. Tal significa que as empresas não conseguem identificar o final do jogo. Para resolver o jogo, os jogadores vão descontar os rendimentos futuros. Vamos ver como lidar com este tema. Vamos assumir que os jogadores descontam o rendimento futuro com o fator de desconto delta, em que delta está entre 0 e 1. Um rendimento de $1 no estágio 1 é equivalente a $1 no estágio 1. Um rendimento de $1 no estágio 2 é equivalente a delta vezes $1 no estágio 1, e assim sucessivamente. O desconto dos ganhos futuros capta a ideia que não damos o mesmo valor a $1 hoje e a $1 amanhã. As crianças conhecem bem este resultado. Se eu perguntar à minha sobrinha se ela quer um gelado hoje ou quer um gelado amanhã, ela dirá que prefere ter o gelado hoje, idealmente agora. Prova-se que, do ponto de vista matemático, é equivalente resolver este jogo com um número de repetições infinito ou resolver um jogo em que há uma probabilidade positiva de o jogo terminar no próximo estágio. O jogo pode terminar no próximo estágio porque os jogadores podem morrer ou as empresas podem deixar de existir, etc. Vamos agora ver como lidar com o jogo repetido um número infinito de vezes.
Vamos começar com o jogo estágio. O jogo estágio é o jogo que vai ser repetido. A ideia é que em cada período ou estágio, os jogadores jogam o jogo estágio e recebem os seus ganhos. No final do jogo estágio, os jogadores sabem o que os seus rivais jogaram nesse estágio e nos estágios anteriores. No período seguinte, os jogadores voltam a jogar o jogo estágio. A inovação nos jogos repetidos, face ao jogo estático, é que os jogadores podem condicionar as suas ações presentes e futuras nas ações que os rivais jogaram no passado. Esta inovação é chave, pois permite aos jogadores fazer promessas e ameaças para implementar punições e recompensas. Para estudar as decisões dos jogadores, é necessário avaliar os seus ganhos ao longo do tempo. Os ganhos dos jogadores consistem numa sequência de ganhos para cada período. Como o jogo tem um número infinito de períodos, o valor total dos ganhos obtém-se através do cálculo de uma série. Recordo que temos que aplicar um fator de desconto aos ganhos futuros. Há um resultado útil para o nosso estudo. Quando uma empresa tem um ganho constante π em todos os períodos, que é descontado pelo fator delta, então o valor da série dos ganhos descontados converge para π a dividir por 1 menos delta. Não é possível representar a árvore de um jogo repetido um número infinito de vezes. Nesta figura, tentei representar o primeiro estágio do jogo. No final do primeiro estágio, os jogadores recebem os seus ganhos. Contudo, o jogo não termina. Cada ramo aponta para um novo subjogo semelhante ao jogo estágio. Por isso, coloquei 3 pontos por debaixo de cada ramo. Estes 4 subjogos decorrerão no segundo período e cada um desses subjogos conduzirá a 4 subjogos e assim sucessivamente. O jogo não tem nós finais onde seja possível inscrever os ganhos. Por isso, não é possível representar a árvore do jogo. Para nos ajudar a representar o jogo, vamos agora ver o conceito de história. Suponhamos que as empresas decidem sobre cooperar ou não cooperar em cada período, conhecendo a história completa do jogo até esse estágio. Seja HT a história do jogo até ao período ou estágio T, correspondendo à sequência de escolhas que as duas empresas fizeram até ao estágio T. Ou seja, HT descreve detalhadamente as escolhas dos jogadores no passado. Há uma relação bionívoca entre a história e conjunto de informação. Por isso, às vezes, a definição de estratégia é feita em função da história e não dos conjuntos de informação. Por exemplo, em macroeconomia e em economia dinâmica, é mais comum utilizar o conceito de história. Os livros de Stockey e Lucas e de Lundquist e Sargent, provavelmente os livros de macroeconomia mais influentes da minha geração, são escritos aplicando o conceito de história e não o conceito de conjunto de informação. Em microeconomia e em análises de equilíbrio parcial, é mais comum utilizar o conceito de conjunto de informação. Já tínhamos visto uma definição de estratégia em função do conjunto de informação. Vamos agora definir estratégia em função da história. Dado que o jogo continua indefinidamente, uma estratégia para a empresa I consiste numa sequência de escolhas entre cooperar ou não cooperar para cada período. No primeiro período, a empresa tem que escolher entre cooperar ou não cooperar, ou seja, escolher uma ação A. No segundo período, a empresa tem que escolher entre cooperar ou não cooperar, que pode depender das escolhas realizadas no primeiro período. Por isso, a sua ação A depende da história H2. No terceiro período, a empresa tem que escolher entre cooperar ou não cooperar, que pode depender das escolhas realizadas no primeiro e no segundo período. Por isso, a sua ação A depende da história H3. E assim sucessivamente para os outros períodos. Esta sequência de decisões da empresa I é representada por SI. Essa sequência SI é uma estratégia da empresa I.
Há imensas estratégias possíveis para a empresa I. Estamos interessados em estratégias que permitem suportar a cooperação entre as empresas. Vamos ver uma estratégia possível. A estratégia que vamos ver é a estratégia severa. Nesta estratégia, a empresa começa por cooperar, pois quando o jogo se inicia, não há história sobre as ações passadas. Nos restantes estágios, a empresa coopera se houve cooperação entre ambas as empresas em todos os estágios anteriores. Se no passado alguma das empresas não cooperou, então a empresa decide não cooperar. Esta estratégia implica que se uma empresa não coopera num estágio, a rival nunca mais vai cooperar com ela. Esta retaliação ou punição é muito severa, pois implica um castigo para todo o futuro. Por isso se chama a este tipo de estratégia severa, ou em inglês, Grim Trigger Strategy. Trigger significa gatilho em inglês, que revela a ideia que há um acontecimento que espoleta uma resposta. Para formalizar a estratégia severa, vamos designar por HC o conjunto de todas as histórias nas quais ambas as empresas decidiram cooperar. De acordo com a estratégia severa, no estágio 1, o jogador decide cooperar. Nos estágios seguintes, o jogador decide cooperar se a história HT pertence ao conjunto de histórias em que houve cooperação HC. Caso contrário, o jogador decide não cooperar. Vamos agora ver o resultado do jogo quando ambas as empresas adotam a estratégia severa. A nossa análise deveria ser feita primeiro para a empresa 1 e depois para a empresa 2. Mas como o jogo é simétrico, ou seja, ambas as empresas são iguais, podemos fazer a análise apenas para uma das empresas. Para simplificar, vamos apenas analisar o caso da empresa 1, pois o caso da empresa 2 é igual. Vamos começar por avaliar se temos um equilíbrio de Nash quando ambas as empresas jogam a estratégia severa. Tal como em todas as análises do equilíbrio de Nash, vamos fixar a estratégia da empresa adversária, neste caso, a empresa 2. Se ambas as empresas adotarem a estratégia severa, vamos ter uma sequência em que ambas as empresas cooperam, obtendo um ganho igual a 20 em todos os períodos. Se descontarmos os ganhos e os somarmos, teremos um ganho total para a empresa 1 igual a 20 a dividir por 1 menos delta. Vamos agora calcular o ganho da empresa 1 se ela se desviar da estratégia severa e, tal como sempre fazemos no estudo do equilíbrio de Nash, fixamos a estratégia da adversária, ou seja, a adversária continua a jogar a estratégia severa. Neste caso, a empresa 1 tem um ganho de 30 quando se desvia. Mas no futuro, a estratégia severa da empresa 2 prescreve não cooperar, assim punindo a empresa 1. Dada a estratégia da empresa 2, a melhor resposta da empresa traidora é também deixar de cooperar, obtendo assim um ganho de 10 para todos os períodos futuros. O ganho do desvio para a empresa 1 é igual a 20 mais 10 a dividir por 1 menos delta. Ao deixar de cooperar, a empresa traidora tem um ganho imediato, pois 30 é maior do que 20, e uma perda no futuro, pois 10 é menor do que 20. Se a traição é compensadora ou não para a empresa 1, depende da forma como a empresa desconta ao futuro. Os jogadores que valorizam muito o presente e valorizam pouco o futuro têm uma maior tentação a trair os outros jogadores. É mais difícil cooperar com este tipo de jogadores. Quando o ganho de jogar a estratégia severa é maior ou igual ao ganho do desvio, então a estratégia severa é uma melhor resposta. Tal acontece quando o delta é maior ou igual que 0,5. Como há assimetria entre os jogadores, então ambos os jogadores jogarem a estratégia severa é um equilíbrio de Nash, do jogo com repetição infinita, desde que o fator de desconto delta seja suficientemente alto. As crianças valorizam muito o presente e pouco o futuro. Por isso têm um delta muito baixo.
sendo difícil manter estratégias de cooperação com crianças. Verificamos que temos um equilíbrio de Nash quando delta é maior ou igual que 0,5, mas teremos um equilíbrio perfeito nos subjogos? A lógica do equilíbrio perfeito nos subjogos é diferente da lógica do equilíbrio de Nash. Para termos um equilíbrio perfeito nos subjogos, ambos os jogadores têm que jogar estratégias pertencentes a um equilíbrio de Nash em todos os subjogos. Quantos subjogos temos? Já confirmamos que existe um equilíbrio de Nash em todos os jogos que são visitados, ou seja, os subjogos que estão na trajetória de equilíbrio. Falta garantir um equilíbrio de Nash em todos os subjogos que nunca são visitados na trajetória de equilíbrio. Que subjogos são esses? Esses subjogos são aqueles subjogos em que algum jogador não cooperou. A estratégia severa só faz parte de um equilíbrio perfeito nos subjogos se implica equilíbrios de Nash em todos os subjogos. Ou seja, após um desvio, a estratégia severa tem que ser a melhor resposta dos jogadores. E o que prescreve a estratégia severa face a um desvio? A estratégia severa prescreve uma retaliação. Esta retaliação ou punição tem que ser uma melhor resposta, ou seja, tem que ser uma ameaça credível. Recordo que a punição implícita na estratégia severa é muito pesada. Por isso se coloca a possibilidade da ameaça, de uma punição pesada, não ser credível. Considere o estágio T. Suponhamos que uma das empresas escolheu não cooperar num estágio anterior tal em que tal é menor do que T. Tal significa que estamos a analisar uma história em que H de T não pertence ao conjunto de histórias de cooperação H de C. Vamos avaliar as opções disponíveis à empresa I no momento T, quando a adversária está a jogar a estratégia severa. Os ganhos de se manter fiel à estratégia severa, ou seja, punir, são 10 mais 10 delta mais 10 delta ao quadrado e por aí adiante. Os ganhos de se desviar da estratégia severa, ou seja, não punir, e jogar C, são 5 mais 10 delta mais 10 delta ao quadrado e por aí adiante. Ao desviar-se da punição, isto é, ao não implementar a ameaça implícita na estratégia severa, a empresa I reduz o ganho no primeiro período, de 10 para 5, e mantém os ganhos posteriores. Por isso, o ganho de ser fiel à estratégia severa é maior do que o ganho do desvio. Ou seja, jogar a estratégia severa é a melhor resposta. A empresa I tem incentivo em cumprir a punição, pelo que esta é uma ameaça credível. Como temos um jogo repetido, o raciocínio exposto aplica-se a qualquer estágio T. Logo, a estratégia severa é um equilíbrio perfeito nos subjogos. Recapitulemos o procedimento seguido no estudo de estratégias cooperativas. Primeiro, verificamos se as estratégias propostas constituem um equilíbrio de Nash. Tal implica verificar se o ganho de jogar a estratégia cooperativa é maior ou igual ao ganho de um desvio. Por outras palavras, temos de garantir que os jogadores estão a jogar uma melhor resposta. Segundo, verificamos se as estratégias propostas constituem um equilíbrio perfeito nos subjogos. Tal implica verificar se as ameaças são credíveis. Há muitas estratégias cooperativas possíveis, como, por exemplo, estratégias do tipo olho por olho, dente por dente. Este princípio, também conhecido como lei de talião, assenta na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Uma das primeiras referências a este princípio está inscrita no Código de Hammurabi, no Reino da Babilónia, que está em exposição no Museu do Louvre. É possível interpretar a lei de talião como uma estratégia menos dura que a estratégia severa.
No contexto das duas empresas, parece que o princípio subjacente à lei de talião prescreve uma retaliação durante um período. Se a empresa traidora voltar a cooperar, isto é, se mostrar arrependimento, o princípio subjacente à lei de talião parece sugerir que a empresa atraiçoada volta a cooperar. A lei de talião parece permitir dar uma segunda oportunidade a um jogador arrependido. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.